Bom, galera, vamos lá. Nossa reta final aí, né? Resolução de questões para a gente finalizar essa preparação aí para a Fundação Renascer. Deixa eu passar aqui alguns avisos. Eu já vou aproveitar agora para eu não me esquecer e vou mandar aqui logo no grupo, certo? O material, as questões da aula de amanhã. Amanhã será a disciplina Direito Penal. Então, nós vamos revisar amanhã Direito Penal. Na quarta, amanhã é quarta, né? Na quinta e na sexta-feira, na quinta e na sexta, nós vamos revisar a parte de legislação específica, as questões relacionadas aí ao tema da parte específica, certo? Hoje, direito constitucional e direito administrativo, amanhã, direito penal, quarta e quinta, ou quinta e sexta, melhor dizendo, legislação específica, e aí dessa forma nós fechamos essa revisão, certo? Para a revisão final de véspera, eu vou selecionar aí alguns temas que a gente não tenha trabalhado diretamente, ou temas que mesmo tendo trabalhado, a gente tem uma aposta aí de prova mais contundente para que a gente possa finalizar. Tem como mandar o material de quinta e sexta, Rebeca? Eu consigo mandar o material de quinta na quinta, consigo mandar o material de sexta na sexta. Vou fazer o esforço gigantesco para mandar amanhã, mas certamente será difícil. Online também a revisão de véspera, sim. Online também. Pessoal, deixa eu reforçar com vocês aqui. E infelizmente nós não podemos ter a nossa aula presencial para a tristeza de alguns, que eu sei, né? E também para a alegria de outros que preferiam que a revisão fosse online, né? Mas infelizmente o compromisso ele não foi cumprido por conta não de uma situação minha, não de uma questão minha, mas de uma indisponibilidade lá do portal para a questão aí do espaço, certo? Então, nossa aula de hoje é focada 100% na resolução de questões. O objetivo agora é somente passar as dicas por meio de questões. Para isso, eu selecionei aqui, certo? 23 questões das duas disciplinas, Direito Constitucional e Direito Administrativo. São cinco questões, pessoal, dessas nossas das duas disciplinas, sendo que na parte de constitucional existe lá o tópico de direitos humanos, que eu vou deixar para revisar minhas apostas na revisão de véspera, certo? Mas então a gente tem aí essa revisão para tratarmos de temas que vão envolver 10 questões. Beleza? Então, hora de revisar. Ah, professor, eu vou perder meu tempo copiando. Agora eu aconselho que você deixe do lado, acompanhe apenas aí pelas suas anotações. Certamente você já construiu o resumo e vamos focar aqui, tirar algumas dúvidas sensíveis e também fazer apostas de provas aqui em temas que eu julgo importantes para a prova aí do IDECAP, certo? Beleza? Bom, galera, o primeiro tópico aqui da nossa revisão, e também é o primeiro tópico do edital lá do concurso, é a parte de aplicabilidade das normas constitucionais. Questão do IDECAP, questão aqui da banca organizadora de vocês. Ele traz cinco dispositivos constitucionais, e pede que você avalie aqui na questão quais são as normas de eficácia plena, segundo o que ele diz aqui. Se cair na prova de vocês questões relacionadas à aplicabilidade das normas constitucionais, vão cair três aspectos aqui. Na verdade, três termos vão aparecer na prova. As chamadas normas constitucionais de eficácia plena, certo? Norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. Professor, traduza. Pessoal, é uma classificação meramente teórica de todos os dispositivos da Constituição Federal.
Então, essa classificação é uma classificação doutrinária que tenta explicar como que se dá a aplicação prática, a produção de efeitos práticos das normas constitucionais. Então, ó, e aí? Se fosse para a gente marcar o gabarito aí, me ajude qual alternativa correta nós marcaríamos? Qual a alternativa correta? Eu já vou aproveitar, pessoal, e dar uma dica para vocês aqui que já vai auxiliar e muito. Presta atenção. Se vocês perceberem, ó, se vocês perceberem, certo? Essa parte aqui, a lei estabelecer, ó, os casos previstos em lei, certo? Nos termos da lei, ó, essa norma, ou essas normas aqui, nunca serão normas constitucionais de eficácia plena. Vou repetir. Se a Constituição Federal ela fizer menção à lei, à aplicabilidade do dispositivo perante a lei, nunca teremos uma norma constitucional de eficácia plena. Por quê, professor? Uma norma constitucional de eficácia plena, pessoal, ela tem características específicas. E qual é ela, professor? Ó, a norma constitucional de eficácia plena, ela tem aplicabilidade imediata, certo? E integral. Traduzindo, ela não precisa de complementação para produzir efeitos práticos. É um comando direto. Preste atenção nesse item 3 aqui, ó. As taxas não poderão ter base de cálculo próprio ou própria de imposto. Veja, aqui ela faz uma distinção que taxa é taxa e imposto é imposto. E não precisa regulamentar essa norma para que ela possa produzir efeitos. Então, quando a gente está diante de uma norma constitucional que tem aplicabilidade imediata, integral e não precisa de complementação, essa norma ela é classificada como norma constitucional de eficácia plena. Olhe o inciso 9 do artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Um comando normativo constitucional direto, imediato, integral. Também é uma norma constitucional de eficácia plena. Fechou? Ficou claro? Então, veja, se a Constituição remeter a aplicabilidade a uma lei, ó, os estados poderão, mediante lei complementar, tá vendo? Mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas aí de municípios limítrofes. Novamente faz menção a uma lei. Então, se na minha prova o IDECAP colocar um dispositivo constitucional fazendo menção à sua aplicação mediante lei, essa norma não será de eficácia plena, porque eu tenho que distinguir categoricamente a norma constitucional de eficácia plena. Veja aqui? Qual é o problema? Só às vezes é você distinguir uma norma constitucional de eficácia contida para uma norma constitucional de eficácia limitada. Qual é a diferença, pessoal? Na norma constitucional de eficácia contida, a aplicabilidade é imediata. Mas, ó, não integral. Professor, por que não integral? Olha a diferença. Na norma de eficácia contida, a lei ela pode restringir o alcance da norma constitucional. Ela pode limitar o alcance da norma constitucional. Professor, me dê um exemplo do que é restringir. O exemplo clássico de uma norma constitucional de eficácia contida é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. A Constituição diz assim, ó, é livre
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aplicabilidade direta, imediata, sabe? Agora ela vai dizendo assim no final: atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, veja, eu garanto o exercício profissional, mas a lei pode estabelecer requisitos, condições. Então, quando a lei está restringindo a aplicação prática, norma de eficácia contida. A norma de eficácia limitada, pessoal, é a mais capenga de todas, porque a sua aplicabilidade não é imediata, é mediata, e sendo aplicabilidade imediata, é uma eficácia indireta e ela precisa obrigatoriamente de uma regulamentação legal. A lei precisa regulamentar. Professor, exemplo prático. Exemplo prático. O artigo 37, inciso 7, que trata do direito de greve, esse dispositivo aqui constitucional, ó, 25, parágrafo 3º, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, veja, contida, limitada, eficácia plena. Essa daqui, professor, assegurado o livre exercício da atividade contida, porque a lei pode estabelecer, e eficácia plena. Ponto. Essa daqui, pessoal, é a classificação que vai aparecer na sua prova. Norma de eficácia plena, contida ou limitada. Conseguimos distinguir aqui, beleza? O conceito de uma para outra. Fechou? Tranquilo aqui? Então, gabarito da nossa questão é a letra D de dado. Fechou? Sobre o artigo 5º, assinale a alternativa incorreta. A letra A diz assim, pessoal: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Professor, isso está verdadeiro, é o artigo 5º, inciso 7 da Constituição, chamado, na verdade, inciso 8, escusa de consciência. A letra B diz assim: ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 5º, inciso 9 da Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, de dados e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo se houver necessidade real de violação para instruir processo administrativo disciplinar. E aí, galera? A alternativa incorreta da questão é a letra D, de dado. Letra D, de dado. Beleza? Qual é o erro? Vamos revisar. A Constituição protege os sigilos? Protege. Quais são as exceções à inviolabilidade dos sigilos? Se for o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, pode acessar no estado de defesa e no estado de sítio. Se for sigilo das comunicações telefônicas, de dados ou telefônicas, para acessar precisa de quê? Ordem judicial para fins de investigação ou instrução processual penal e na forma da lei. Esses são requisitos. Pode no processo administrativo disciplinar, professor? Negativo. Proibido expressamente. Fechamos? E a questão 3 pede também que você assinale a alternativa correta. E aí, galera? Qual é a alternativa correta da questão de número 3?
Quem consegue me salvar? Qual é a alternativa correta? Ó, a letra A diz assim. A letra A vai falar assim: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. É uma boa, né? A letra B diz assim: poderá ser concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. E aí, galera? Isso daqui está verdadeiro ou falso? Isso daqui está falso, viu? Artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Falso. Por quê? O Brasil não extradita estrangeiro por crime político ou por crime de opinião. Levamos isso para a prova? A extradição, pessoal, pergunto a vocês, a extradição de brasileiro, ela é permitida ou proibida? O brasileiro pode ser extraditado. E aí? Participem, interajam? Brasileiro pode ser extraditado. Ó, preste atenção. Regra geral, a extradição de brasileiro, ela é proibida. Para qual dos dois, professor? Para qualquer um, viu? Tem exceção à regra. O Brasil só extradita o brasileiro naturalizado. E em duas hipóteses. Se ele praticar um crime comum antes da naturalização e comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas, antes ou depois da naturalização. Não confunda a exceção pela regra. A regra é proibição de extradição de brasileiro. O estrangeiro é diferente. Em regra, o estrangeiro pode ser extraditado. Só existem duas hipóteses que é proibida a extradição de estrangeiro: crime político ou crime de opinião. Fechamos? Beleza aqui? Ó, isso está falso. Em nenhuma hipótese haverá pena de morte. Regra, a pena de morte é proibida. Mas a Constituição Federal autoriza no caso de pena de morte, em caso de guerra declarada. Somente nessa hipótese, né? A Constituição autoriza. São a todos assegurados mediante pagamento da respectiva taxa o direito de petição aos poderes públicos em defesa de ilegalidades ou abuso de direito. Esse direito de petição é um direito gratuito, não depende de pagamento de taxa. Fechou? Gabarito aqui da questão 3, letra A de avião. Questão de número 4. Questão de número 4, pessoal. Revisãozinha rápida sobre as ações constitucionais que recebem o nome de habeas corpus. Estão lembrados? HC, é isso? MS, mandado de segurança, que pode ser individual ou coletivo. Mandado de injunção, a ação de habeas data e a ação popular. Cuidado com o objetivo de cada uma delas. Cuidado qual é a finalidade que cada uma possui, apresenta. Nesse caso aqui, qual gabarito a gente marca como alternativa correta? Me ajude aí. D, D de dado. São onerosas as ações de habeas corpus e habeas data. São ações gratuitas. 100% gratuitas. Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à liberdade de locomoção. É isso que ele vai trocar. A ação aqui é o habeas corpus. Falso, falso, falso. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação postergada
Isso está no artigo 5º, parágrafo primeiro, que elas possuem aplicabilidade imediata, ou aplicação imediata. Conceder-se a mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Esse é o nosso gabarito. Por quê, professor? O Estado prestará assistência jurídica parcial e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, devendo estes oportunamente ressarcir o erário, nada a ver. Gabarito, letra D de dado. É a nossa alternativa correta. Beleza? Fechamos? Ó, pessoal, artigo 5º na cabeça. Revisamos bem aí. Alguma dúvida aqui do artigo 5º? Vamos para o próximo assunto. Qual é o próximo assunto, professor? Nacionalidade. Nacionalidade. Beleza? Pessoal, vou dar aqui 5 minutinhos. Enquanto isso, vocês estão com as questões aí em mãos, né? Onerosas são ações pagas. Vocês estão com as questões aí na mão, né? 5 minutinhos enquanto eu resolvo aqui. Respondam para a gente botar e corrigir aqui. Vamos? Ó, agora o tópico é direitos da nacionalidade. Pessoal, um, coloque aqui para mim o gabarito dessa questão. Questão 5, tópico nacionalidade. E aí? Deu tempo? Todo mundo no chat, pipoca? Ele quer que você assinale a alternativa correta, levando em consideração item por item, certo? O item 1 diz assim: João nasceu em Portugal, filho de brasileiros que estavam residindo no exterior a serviço da República Federativa do Brasil. Nasceu em Portugal e filho de pais brasileiros que estavam a serviço do Brasil. Pergunta aqui para vocês. Pergunta, pessoal. João é brasileiro ou estrangeiro? Ative esse microfone e vamos interagir. João é brasileiro. Ó, na revisão, vocês estão tudo com escuro, vocês estão tudo desligado. Quem tiver com a câmera desligada, não vou desejar nada de mal.
Nada. Apenas vai ficar fora da nota de corte por um ponto, certo? E aí, De galera? novo. Hã? Não que eu esteja pressionando para vocês ligarem, obviamente, né? Hã? Vamos interagir, pessoal. Deixa essa bexiga. Podem falar, pode. Ó, João é é, brasileiro. João é brasileiro ou estrangeiro? Vamos revisar a nacionalidade, João rapidão, Renato. rapidão. Ouvam aí, ó, do verbo ouvir. Presta atenção. Nacionalidade é a gente falar sobre brasileiro nato ou naturalizado. Beleza? A minha aposta de prova, note aí. Se cair uma questão, vai ser sobre brasileiro nato. E sobre brasileiro nato, eu preciso entender os dois critérios. Vocês lembram quais são eles? Vão digitando ou falando. Critério e os solis e Do critério sangue. e os sanguíneos. Beleza? No critério e os solis, quem nasce no Brasil, brasileiro nato. Tem exceção, ou seja, pessoa que nasce aqui no Brasil e não é brasileiro nato, tem. Se a questão trouxer duas informações. Vocês lembram quais são elas? Tem que ser filho de pais estrangeiros e qualquer um deles a serviço do governo ou a serviço do seu país de origem. Nesse caso, nasceu aqui no Brasil, será estrangeiro. Nas outras hipóteses todas, quem nasce no Brasil, brasileiro nato. Ainda nós temos o critério sanguíneo, que é uma das hipóteses aqui que João se encaixa. Ó, nasceu no exterior, nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. Beleza? Primeira hipótese. O pai ou a mãe a serviço da República Federativa do Brasil. É o caso. João é brasileiro nato. Acabou. Por quê? Pai ou mãe a serviço do governo brasileiro. Se não tiver a serviço do governo brasileiro, tem que ser registrado em repartição brasileira competente. Beleza? Se não for registrado, tem que vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, em qualquer tempo depois que atingir a maioridade. Beleza? Fechou? Ó, pessoal, presta atenção. João é um brasileiro nato. Luísa nasceu no Brasil, filha de pais estrangeiros. E aí? Luísa, eu quero a interação de vocês. É brasileira ou estrangeira? Brasileiro. Hum? Brasileira. Brasileira. Luísa é brasileira nata. Professor, por que que ela não é estrangeira? A questão falou se os pais dela estavam a serviço do seu país de origem. Não. Luísa é brasileira nata. Mateus nasceu no Brasil, filho de pais estrangeiros a serviço de seu país de origem. E aí, Estrangeiro. Mateus é brasileiro ou estrangeiro? Estrangeiro. Show de bola. Mateus é estrangeiro. E por fim, Marta nasceu no exterior, filha de pais brasileiros, não tendo sido registrado em repartição brasileira. Marta é brasileira ou estrangeira? Marta é Estrangeira. 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 Pessoal, juntando essas operações matemáticas aí, que essa questão parece ser matemática também, né? Juntando essas operações matemáticas aí, a gente tem qual gabarito correto aí? Qual gabarito correto? Né? A D. gente tem que fazer uma junção aí. E aí? Luiz é brasileira nata e Mateus é estrangeiro. Acredito que esse seja o nosso gabarito. Letra D de dado. Letra D de dado. Tranquilo? Beleza? Dica final sobre nacionalidade. O brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade? É uma pergunta direta, objetiva, sim ou não?
O brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Sim ou não? Pode, Marcos, ele pode perder. Preste atenção. Existem duas hipóteses de perda de nacionalidade. Qual é a primeira? Cancelamento da naturalização por sentença judicial com trânsito em julgado. Em virtude de que fraude no processo de naturalização, o brasileiro fraudou, ou ato atentatório contra a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Ele perde. Segunda hipótese de perda da nacionalidade, renúncia voluntária do brasileiro à nacionalidade. Essa renúncia ela pode ser para brasileiro nato ou naturalizado. Agora, cuidado. A renúncia ela é nula, ela não é aceita em uma hipótese. Quando que ela não aceita? Quem me diz? Desde que não se torne apátrida. Se o brasileiro se tornar apátrida, a renúncia é nula. E o mais importante, a renúncia não impede a reaquisição da nacionalidade brasileira posteriormente. Fechou? Beleza? Nacionalidade, pessoal, mais um assunto revisado. Até aqui, dúvidas? Olha as dicas que eu estou colocando aqui em direito constitucional, certo? Dúvidas? Vamos embora? Então, bora. Agora entramos no poder legislativo. Chatinho, né? Mas nós vamos revisar aqui a parte sensível do poder legislativo. Pessoal, quero que vocês interajam item por item, né? A questão 6 diz assim: a Câmara dos Deputados, com representantes do povo, compõe o poder legislativo, pessoal. A Câmara Sim, dos Deputados, com representante do povo, verdadeiro. O Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas da União, órgão que presta auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização externa. Compõe o Poder Legislativo? Isso é verdadeiro ou falso? falso. Eu E tive aí? dúvida nessa questão, professor, porque ele auxilia, né? Na verdade. Hum? Verdadeiro ou falso? Falso. 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 O Senado Federal, com representante dos estados, verdadeiro. O presidente da República, com auxílio dos ministros de Estado, falso. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Portanto, VF é a letra C de casa. Pessoal, o Congresso Nacional é o seguinte, certo? É a Câmara dos Deputados e o Senado da República. E o Congresso Nacional é o órgão do Poder Legislativo. Na verdade, o Congresso Nacional exerce o Poder Legislativo. Cuidado com esse órgão aqui, Tribunal de Contas da União e também dos estados. Esses órgãos, pessoal, eles não integram a estrutura interna do Estado ou do Poder Legislativo. São órgãos autônomos. Autônomos. Quem é a Câmara, professor? Representa o povo, as diversas classes sociais. Quem é o Senado? Representa os estados e o Distrito Federal. Número de deputados federais, cuidado que está na moda. O número total de deputados federais é previsto em uma lei complementar, tá para ser alterada pelo Congresso. E ele é proporcional à população dos estados e do Distrito Federal. O que é que a Constituição diz? Nenhum estado pode ter menos do que 8, nem mais do que 70. Deputados federais, pessoal, são eleitos pelo sistema proporcional de votos. No Senado é um pouquinho diferente.
Eu tenho a casa que representa os estados e o Distrito Federal, são eleitos pelo sistema majoritário e cada estado e o DF elege um número fixo, 3 senadores, cada um, com 2 suplentes, cada. Beleza? Então, Poder Legislativo, muito cuidado lá na hora, para que ele não possa colocar aí uma pegadinha de prova falando sobre o Tribunal de Contas da União. Fechamos? Questão de número 7, pessoal. Ó, pode sublinhar essa questão aí. Tratando-se de IDECAP, é uma das minhas apostas. Esse assunto aí. Imunidades. Prerrogativa dos parlamentares. E aí, galera? Se fosse para marcar a alternativa correta dessa questão, a gente marcaria qual alternativa aí? Me ajudem? Vamos ler a questão aqui. O vereador Pedro, em uma sessão da Câmara de Bebedouro, fez um discurso acusando a empresa contratada pela prefeitura de superfaturamento. Posteriormente, foi processado pela empresa por difamação. É o processo. O que protege o vereador Pedro contra esse tipo de ação judicial? E aí? Imunidade material. Boa. Note esse artigo aí da Constituição. Pessoal, é a minha aposta de prova, ó. Pode notar aí. Artigo 53. No artigo 53 da Constituição estão as chamadas imunidades ou prerrogativas dos parlamentares, certo? Vamos interagir, eu vou perguntando e vocês vão respondendo. Deputado federal e senador podem ser presos. Eles podem ser presos? Sim ou não? E aí? O que é que eu preciso lembrar sobre a prisão de deputado federal e senador? Desde a expedição do diploma, deputado federal e senador não pode ser preso. Tem exceção? Tem um salvo? Exceto em flagrante de crime inafiançável. Boa. O nome disso é imunidade formal. E tem mais um requisito. Se o deputado federal ou senador ele for preso, os autos dessa prisão eles devem ser encaminhados para onde? Câmara. Isso. Para a respectiva casa, Alice. Se Eu for, queria atrapalhar. se for um deputado, Câmara. Se for um senador, Senado. Tem prazo para envio desses respectivos autos da prisão? 24 horas. Dentro de 24 horas. Tem que remeter. Beleza? Quem é que decide sobre a manutenção ou não da prisão do deputado senador? A respectiva casa, pelo voto de maioria absoluta. O nome disso é imunidade formal. Fechou? E a imunidade material, professor? A Constituição diz assim, que deputados federais e senadores são invioláveis civil e penalmente por palavras, votos e opiniões. O nome disso é o quê? Imunidade material. Então, se o deputado, ele está sendo protegido aqui em razão do crime de difamação, ele está sendo protegido pela imunidade material. Fechou? Beleza? Tranquilo? Letra 1. C de casa. Letra C de casa. Tranquilo? Pessoal, vamos para mais uma imunidade do parlamentar. Deputados federais e senadores, eles não são obrigados a testemunhar sobre fatos ou pessoas de que tomaram conhecimento no exercício do mandato.
É a chamada imunidade testemunhal. Há essa proibição aí também para deputados e senadores. Ou melhor dizendo, há essa proteção. Fechou? Beleza? Ó, chegamos aqui no artigo 53 da Constituição, revisando ponto a ponto. Professor, qual é o outro assunto? Pessoal, 2. As questões 8 e 9, elas tratam do chamado processo legislativo. Está lá do artigo 59 ao 69 da Constituição. Então, no processo legislativo, nós vamos analisar as chamadas espécies legislativas ou espécies normativas. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, decreto legislativo, resolução e a lei delegada. Ponto. A primeira questão que eu queria que vocês interagissem pesado é a questão de número 8. Ele quer que você marque a alternativa incorreta. É aquela que está errada. Valendo o cargo, queria ouvir vocês. Qual é a alternativa incorreta, pessoal? Qual é a alternativa incorreta? Hum? Porra, me ajudem. Letra Colou as D. placas? Letra D. Oi? D de É dado. a letra D. Em vez de 2 terços, seria 1 terço. Letra D. Vamos lá. Note aí. Emenda constitucional, certo? Cuidado com os termos. Professor, o que é uma emenda constitucional? Processo de alteração da Constituição. Então, todas as vezes que a Constituição vai ser alterada, será por meio de uma emenda constitucional. 3 questões de prova vão aparecer. 3. Iniciativa. O que é iniciativa? Capacidade de apresentar uma PEC. Uma PEC. Quem é que pode ir lá no Congresso e apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição? A iniciativa ela é reservada a 3 autoridades. Lembram? Quais são elas? Ó, presidente da República, um terço, no mínimo, de deputados ou senadores. Questão de prova. Um terço equivale a quantos em números? Um terço é quanto em número? 171 deputados ou 27 senadores. Lembramos disso? Ou mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se aí cada uma por maioria relativa. Beleza? Esses são os legitimados para propor a emenda. Pessoal, depois da iniciativa, nós temos o processo de votação de uma emenda. Não é isso? Lembram lá qual é o processo de votação de uma emenda constitucional? Quantos turnos de votação? 2 turnos, 2 turnos, 2 casas, 3 quintos. 3 quintos. Matamos. Faca na caveira? Cuidado.
Olhe como o examinador pode ser do mal. Quem é que sanciona uma emenda constitucional? Quem é que sanciona? Tem sanção, professor? Não, porque o ato de sancionar é um ato privativo do presidente da República. E a sanção ela só pode para lei ordinária e lei complementar. Beleza? Então, o que que acontece com a emenda? A mesa da Câmara e a mesa do Senado promulgam a emenda constitucional. Publicam a emenda constitucional. Fechou? Ele geralmente vai trocar o percentual na propositura aqui da emenda à Constituição. Vamos analisar item por item. Ó, ele quer a alternativa incorreta. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou considerada prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso está verdadeiro, viu, pessoal? Se uma emenda ela é rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser apresentada novamente na mesma sessão legislativa. Curiosidade, sublinha esse termo aí, sessão legislativa. Sublinhe. Equivale a quanto tempo a sessão legislativa? Um ano, Um ano. Uma legislatura equivale a quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Beleza? Então, ó, não pode ser rejeitado. A letra B diz assim: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara e pelas mesas do Senado, com o respectivo número de ordem. Verdadeiro. Não será objeto de deliberação proposta de emenda que vise abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. É uma das cláusulas pétreas do texto constitucional. A Constituição poderá ser mediada mediante proposta de 2/3. Falso. Mediante proposta de 1/3. Falso. Professor, Manda. o item A é apenas para projeto de lei, a exceção, no caso, se for rejeitada, pode. Exatamente. Quem perguntou? Alicia. Alicia. Exatamente. Algum problema? Vamos diferenciar. Projeto de lei ordinário ou complementar rejeitado ou prejudicado não pode ser objeto de nova deliberação. Não pode ser apresentado novamente na mesma sessão legislativa, salvo, exceto, por deliberação de maioria absoluta dos membros da casa. Então, a exceção aqui, Alice, é apenas para projeto de lei, complementar ou ordinário. Fechou? Sim, fechou. Valeu. Beleza? Pessoal, sobre emenda à Constituição. Tranquilo? Revisamos bem? Sim, professor. Ó, próxima questãozinha aí. Questão de número 9. Ele pede que você marque a alternativa correta. E aí? A questão de número 9, pessoal. É vedada a edição de medida provisória sobre. O que é que não pode? Medida provisória. Ó, vamos falar um pouquinho sobre essa espécie normativa? MP, medida provisória, editada pelo presidente da República, nos casos de relevância e urgência, e submete o presidente de imediato, melhor dizendo, a medida provisória tem força de lei. O presidente edita, nos casos de relevância e urgência, com força de lei, e submete à apreciação do Congresso Nacional imediatamente. O que é que eu preciso entender sobre medida provisória? Basicamente, caem duas coisas: prazo de vigência da medida provisória. Qual é o prazo, professor, de vigência? E aí? Qual é o prazo de vigência da medida provisória? 60
prorrogável uma única vez e por igual período. Beleza? Professor, e o que é que eu preciso entender também? Pessoal, lembre desse dispositivo aqui, ó. Artigo 62, parágrafo 1º. Lá estão as matérias em que não cabe a edição de medida provisória. Pode, relativa a direito empresarial, professor? Pode. Pode reservar da lei complementar? Ou a delegada? Pode. Não pode se a questão afirma que é LC, que é lei complementar. Aí é verdade. Relativa a direito penal, processual civil, é vedado a edição de medida provisória sobre essas matérias. Cuidado, pessoal. Quem foi que colocou a letra E, em nome de Cristo? Eu coloquei no resumo de vocês. Pode haver edição de medida provisória sobre direito civil, professor? Pode, pode. Ó, não confunda, Alice. Aqui nós estamos falando de medida provisória. O que é que o presidente não pode sobre medida provisória? Pode sobre direito penal, negativo. Pode sobre processo penal, negativo. Pode sobre processo civil, não. Pode medida provisória sobre direitos políticos, direitos de nacionalidade, cidadania, professor? Também não. Então, eu deixei todos os itens ali, na verdade, todas as matérias que não cabem à edição de medida provisória. Fechamos? Beleza? Pessoal, processo legislativo. Qual é a dúvida? Me ajudem aí. Podem perguntar. Vou revisar com vocês mais um tópico de direito constitucional, que é a parte do poder executivo. Ficou tranquilo? Então, o gabarito aqui é a letra C de casa. É vedada a edição de medida provisória sobre essas três matérias aqui. Direito penal, processo civil. Fechamos? Tranquilo? Ó, vamos para o poder executivo. Vamos para o poder executivo. A respeito das competências privativas do chefe do poder executivo, previstas na Constituição, é correto afirmar que. Qual é o nosso gabarito aí, pessoal? Dessa alternativa aqui. A letra A diz assim: as competências privativas elencadas na Constituição, que estão lá no artigo 84, são taxativas, diz a letra A. A letra B diz assim: essas competências são indelegáveis. A letra C diz: essas competências são parcialmente delegáveis. E a letra D diz: são efetivadas por meio de decreto. Aquelas que criam e extinguem cargos públicos. A letra E: fazem parte delas os provimentos de cargos por meio de decreto. E aí, galera? Quero ouvir vocês. Qual é o gabarito da nossa questão? Ó, vamos revisar. Poder executivo é tranquilo, viu, pessoal? Não pode errar uma questão sobre o poder executivo. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado por ministros de Estado. Até aí, tranquilo, né? Lembrar que o presidente da República, ele possui um conjunto de atribuições, de competências, que estão previstas aqui, ó, no artigo 84 da Constituição. Essas competências, primeiro, formam um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo.
exemplificativo. Segundo, essas competências, em regra, são competências indelegáveis. O presidente da República não pode delegar. Excepcionalmente, o presidente da República pode delegar três. Artigo 84, inciso 6. Artigo 84, inciso 12. E artigo 84, inciso 25. Só que nesse caso é a primeira parte. Ponto. Então, essas competências aqui, ele pode delegar. O que é que está lá no artigo 84, inciso 6, professor? Que compete privativamente ao presidente dispor mediante decreto sobre, letra A, organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não implique aumento de despesa, criação e extensão de órgão. Só estou repetindo o que está lá na Constituição. Letra B, extinção de cargos e funções quando vagos. Aí ele pode delegar. Ele pode delegar mais o ato de conceder indulto e comutar penas, ouvidos aí, se necessário, os órgãos públicos instituídos em lei. Ele pode delegar o ato de prover os cargos públicos, da posse, na forma da lei. Somente isso que ele pode delegar. Ele pode delegar para o Procurador-Geral da República, PGR, para o Advogado-Geral da União e para ministros de Estado. São essas as figuras que o presidente pode delegar atribuição. Ponto. Beleza? Beleza, professor. Tem mais? Tem. A questão aqui de número 10 pede que você valore, né, em verdadeiro ou falso os itens a seguir. Então, o primeiro item diz assim: constitui crime de responsabilidade do presidente da República ato que atente contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário. Isso está verdadeiro. Onde é que está, professor? Lá no artigo 85 da Constituição. O item 2 diz: admitida a acusação 1 contra o presidente da República, será ele submetido a julgamento na prática de crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Item aí está verdadeiro ou falso? O item está falso. Falso. Certo? Por quê? Vamos lá. Processo e julgamento do presidente da República. Tenho que lembrar que é composto de duas fases, duas etapas, obrigatoriamente. A primeira etapa, autorização. A quem compete o ato de autorizar, professor? A Câmara. A Câmara, 2/3 dos membros. Equivalem a 342 deputados. Autorizou, eu vou para o processo de julgamento. Quem é que processa o presidente por crime comum? STF. Quem é que processa o presidente por crime de responsabilidade? O Senado Federal. Ah, professor, beleza. O presidente da República, quando está processado, pode ser afastado provisoriamente? Pode. O STF recebeu a denúncia ou a queixa, ou o Senado iniciou o processo, afastamento do presidente. Prazo, até 180 dias. Processo não foi concluído, ele retorna ao exercício do mandato sem prejuízo do prosseguimento do processo. Então, nesse caso aqui está falso. O item 3 diz assim: o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Verdadeiro. O item 4 diz: se decorridos o prazo de 180 dias,
o julgamento não tiver sido concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. É isso aí. Então, eu tenho VFVB, gabarito, letra B de bola. Letra B de bola. Beleza? Fechou? Pessoal, dúvidas? 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 Professor, o gabarito da 9 é C, né? O gabarito da 9. Isso. Letra C. Letra C. Beleza? Pessoal, tranquilo aqui? Fechou? Ó, direito constitucional. De boa. Faltamos 3 assuntos para revisar, que eu vou deixar para revisão. Organização do Estado, Poder Judiciário e a parte de ordem social. São apostas aí que eu vislumbro para a gente fechar a possibilidade de questão de prova em direito constitucional. Certo? Beleza? Todo mundo com as questõezinhas, né? Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou parar mais 5 minutinhos porque eu preciso fazer uma ligação aqui ainda rápido. 10, na verdade. É o tempo de vocês me apresentarem o gabarito das questões de direito administrativo. Certo? Então, respondam aí.
Vamos lá? Bora, pessoal. E aí? Vamos corrigir, vamos finalizar? Bora. Como é que tá? Bom, agora, nossa disciplina aqui, direito administrativo. Pessoal, veja a revisão que nós fizemos aí, uma horinha, né, praticamente, 1 hora e 10 minutos, sobre vários pontos de direito constitucional. Então, esse é o objetivo da turma, fazer essa revisão. Vocês só vão notando, lembrando especificamente, porque agora na reta final é só focar nesses temas acessíveis. Agora, vamos revisar o tópico de direito administrativo. Na revisão de véspera, eu vou deixar para falar sobre mais um ponto, mais um tópico, que é a lei do processo administrativo, a 9784. Agora, por enquanto, nós vamos focar nos assuntos gerais dessa disciplina, certo? A primeira questãozinha é sobre o assunto que é tranquilo, tranquilo, que ninguém vai, de forma alguma, errar, que é a parte de princípios aí do regime jurídico aplicado ao direito administrativo. Questão de número 11, galera. Qual é o gabarito? O que é que a gente marca aí na alternativa da questão 11? Alternativa correta. E aí, o que é que a gente marca? Ajude-me. Bora. Questão 11. Bom, como item por item, né? Ele fala aqui acerca dos princípios expressos da administração pública. O item 1 diz assim: pelo princípio da legalidade, entende-se que a administração pública poderá fazer tudo aquilo, tudo aquilo que não estiver proibido em lei. E aí, esse item está verdadeiro ou falso? Falso. Vê o F? Boa. Pessoal, diferenciar, né? Primeiro, os princípios expressos da administração pública ninguém vai errar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Faca na caveira? Tranquilo. Cuidado com o conteúdo de cada um deles. O princípio da legalidade, ele pode ser analisado sobre dois aspectos: a legalidade para o particular e a legalidade para o agente público, certo? A legalidade para o particular é fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A legalidade para o agente público é fazer somente o que a lei expressamente autoriza. Então, quando ele diz aqui que fazer tudo aquilo que a lei não estiver proibido, falso. Alternativa falsa. O item 2 diz: o princípio da impessoalidade impede que o agente público utilize obras, programas, atos e atos de governo para promoção pessoal. Verdadeiro. Ó, o princípio da impessoalidade, ele é o mais amplo possível. Porque a impessoalidade ela pode ter algumas características, na verdade, sinônimos. Pessoal, a impessoalidade é no sinônimo de isonomia. Traduzindo, a administração pública não pode estabelecer privilégios ou discriminações entre pessoas. A impessoalidade pode ser no sinônimo de vedação à promoção pessoal de agentes públicos. É por isso que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, diz expressamente qual é a natureza da publicidade oficial de órgãos e pessoas jurídicas. E a Constituição diz o que expressamente? Que ela deve ter caráter educativo, de orientação social. Não pode constar nomes, símbolos
ou caracteres que caracterizem aí promoção pessoal. Então, o princípio da impessoalidade proíbe, de fato, a promoção pessoal. O item 3 diz: o princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, excetuando-se, porque não é absoluto, as hipóteses de sigilo legalmente previstas. Verdadeiro. O princípio da moralidade exige que o agente público atue observando as normas morais, com lealdade e boa-fé, objetivando sempre o interesse público. Verdadeiro. O princípio da eficiência requer que o agente público realize as suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Esse é o conteúdo aí do princípio da eficiência. Então, nós temos os itens 2, 3, 4 e 5 como alternativas corretas. Como itens corretos. Beleza? Questão número 12. Ainda no tópico princípios aplicados aí ao regime jurídico administrativo. Em relação aos princípios administrativos, as decisões devem ser tomadas considerando a manifestação dos interessados. Tratando-se, qual é o princípio que pede a manifestação dos interessados, pessoal? Qual é esse princípio? Ó, preste atenção. O princípio da impessoalidade nós já sabemos. O que é o princípio da ampla defesa, professor? Direito de se defender com todos os meios inerentes. O que é o princípio do contraditório, professor? O que é o princípio do contraditório? É justamente o direito de participar, de se manifestar. Então, alternativa letra A de avião. Letra A. Diferenciar o princípio da autotutela, certo? Do princípio da tutela. Qual é a diferença, professor? O princípio da autotutela determina que a administração pode controlar os seus próprios atos, anulando se for ato ilegal, revogando se for ato inoportuno ou inconveniente. Beleza? Já o princípio da tutela diz o quê? A administração direta controla os atos da administração indireta. Esse é o conteúdo do princípio da tutela. Gabarito aqui, letra A de avião. Beleza? Pessoal, princípios não tem problema, né? Princípios a gente vai analisar a questão e com certeza matar. A questão de número 13 agora, da 13 até a questão 16, são 3 questõezinhas, vão falar aí sobre o outro tópico, que é a organização administrativa, a organização da administração pública. O primeiro, ou a primeira questão que ele vai cobrar, certamente, é a diferença de descentralização para desconcentração. Essa é a questão aqui. E essa banca aqui trouxe uma novidade, né? Descentralização política, que é diferente de descentralização administrativa. Então ele pede que você marque a alternativa correta. A letra A diz assim: a centralização administrativa ocorre quando a execução das funções públicas é transferida para entidades da administração indireta, como empresas públicas e autarquias. E aí, pessoal?
Ocorre quando a execução das funções públicas é transferida para entidades da administração indireta. É uma boa, né? A centralização, na verdade, ele está falando aqui de centralização. A centralização ocorre quando a execução de atividades administrativas é realizada diretamente pela administração indireta. A letra C diz: a descentralização é um processo que permite a criação de órgãos. Aí eu nem continuo lendo. A letra D vai falar: a descentralização envolve a transferência de funções administrativas para entidades autônomas, como autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista que atuam com independência administrativa. Gabarito, letra D de dado. Vou aprofundar. Pessoal, existem duas formas, ó, na verdade, diferenciar. Desconcentração é distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, certo? Na desconcentração, eu tenho essa relação aqui, ó, de hierarquia. E eu crio o órgão público. Exemplo, professor, de desconcentração: presença de ministérios, secretarias municipais, estaduais. Existem aí a departamentização, órgão público. Já na descentralização, não. Transfiro para fora, de uma pessoa jurídica para outra. Aí vai a questãozinha. Existem duas formas de descentralização. Quem é que lembra quais são elas? Formas de descentralizar. Outorga, quando vai a titularidade e execução. E, por, e pela a funcional, que eu não lembro agora o nome, que é só a execução. Descentralização por delegação. O que é delegar, professor? É você transferir apenas a execução do serviço. Mantém-se a titularidade com a administração direta. Essa descentralização ela é típica para a pessoa jurídica de direito privado. Ela acontece para a pessoa jurídica de direito privado, prioritariamente. E ainda pode ser para um particular, por meio de concessão ou permissão. Exemplo prático, professor: transporte coletivo, abastecimento de água. Geralmente é por delegação. Na outorga é diferente. Na outorga eu tenho uma transferência da titularidade e da execução do serviço público. Pessoa jurídica de direito privado, de direito público somente. Só quem pode receber outorga, pessoa jurídica de direito público. Especificamente o que, professor? Autarquia ou fundação pública de direito público. Beleza? Fechou? Primeira parte aqui do nosso assunto de direito administrativo. Compreendemos a diferença do que é descentralizar para delegar. Beleza? Sim. Vamos agora para a análise de cada uma das pessoas jurídicas que integram a administração indireta. São 4. A gente não pode esquecer: fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Ó, o item 1 diz assim. O item 1 diz assim: as autarquias são criadas por lei específica. Verdadeiro. A personalidade jurídica da autarquia é adquirida com com o registro dos atos constitutivos no órgão competente. Pessoal, qual é a diferença de dizer, ó, lei cria e lei autoriza? Primeiro, a lei cria
especificamente uma autarquia. Autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Quando a lei cria, não é necessário nenhum outro ato para que a entidade passe a atuar. Quando a lei autoriza, é necessário outro ato chamado de ato constitutivo, que é o registro da entidade. Então, a autarquia, ela tem personalidade jurídica de direito público e é criada diretamente por lei. Questão aí, o item 2 está falso. Falso. Certo? Beleza, Rebeca. Ó, o item 3 diz assim: as autarquias possuem autonomia administrativa e financeira. Verdade? Como todo e qualquer ente da administração indireta. As autarquias submetem-se ao regime jurídico de direito público. Verdadeiro? As autarquias podem ser criadas para exercerem atividades típicas de Estado. Opa! Ou explorarem atividade econômica. Aqui está o erro. Por quê, professor? Lembrar, a autarquia ela só pode ser criada para prestar serviço público, obrigatoriamente para prestar serviço público. É verdade, Econômica, empresas públicas e sociedade de economia mista. ó, é vedado a autarquia, certo? É a prestação ou a exploração de atividades econômicas. Quem é que pode, professor? Empresa pública ou sociedade de economia mista, que também podem prestar serviço público. Fechou? Então, o gabarito aqui, VF, VVF, VF, VVF, é a letra D de dado. Letra D de dado. Pessoal, eu queria que vocês interagissem aqui. Essa questão 22, ela é bacaninha. A questão 22 diz assim: a Anvisa é uma autarquia sob regime especial. Sobre o assunto, certo? Avalie as proposições. Avalie as proposições. Eu queria que vocês me ajudassem aí marcando o gabarito dessa questão de número 15, por gentileza. Vou ficar em silêncio. Letra D. Letra Letra D. D de dado. Ó, pessoal, preste atenção. Cuidado com esse conceito aqui. Ele diz assim: a Anvisa é uma autarquia em regime especial, certo? Autarquia em regime especial pode ser uma AR, uma agência reguladora, certo? Ou uma AE. O que é uma AE? Agência executiva. Presta atenção. Essas duas autarquias, elas são chamadas de autarquia em regime especial, certo? Por quê, professor? Vou explicar daqui a pouquinho. Antes que eu coloque o gabarito, se ele perguntasse assim: a Anvisa, ela é uma agência reguladora
uma agência executiva? Pergunta direta para vocês. Reguladora. Ó, a Anvisa, pessoal, ela é uma agência reguladora. E qual é a diferença básica? A agência reguladora, ela exerce fiscalização. Sobre o quê, professor? Sobre a prestação de serviços públicos pela iniciativa privada. A agência executiva, não. Ela vai prestar um serviço público. Certo? Professor, além disso, a agência executiva, pessoal, ela celebra o chamado contrato de gestão com a administração direta. Esse contrato de gestão, ele tem como finalidade melhorar a execução do serviço público. E aí, nesse contrato de gestão, são colocadas cláusulas que exigem o cumprimento por parte da autarquia, da agência executiva. Ó, nesse caso aqui, certo? Diferenciado. A agência executiva presta serviço, realiza contrato de gestão. A agência reguladora não, exerce fiscalização. Aí, ó, exemplo de uma agência executiva, uma autarquia. O Inmetro, Instituto Brasileiro aí de Medidas, é uma autarquia no formato de agência executiva. Todas as ANAs do Brasil, agências Nacional de Águas, Anatel, ANEEL, a não sei o quê, são todas agências reguladoras. Professor, e por que que essas duas autarquias elas estão em regime especial? Porque elas gozam de uma maior autonomia em relação às outras. Exemplo prático: os diretores dessas entidades não são indicados diretamente pelo presidente da República ou pelo chefe do executivo. Eles passam por um processo de escolha e eles possuem um mandato fixo. O presidente não pode, aleatoriamente, exonerar ou demitir aí o presidente dessas agências. Então, ó, nesse caso aqui, pessoal, questão de número 15. A agência atua com autonomia financeira, é verdade. É um órgão que atua sobre critérios técnicos de decisão, é verdade. É dependente à administração do Estado, falso. Falso. Porque ela tem autonomia própria. Gabarito aqui é a letra D de dado, itens 1 e 2 estão corretos. Fechou? No que se refere aí à sociedade de economia mista, ele quer que você marque a alternativa correta. Sociedade de economia mista. Seu quadro de pessoal é formado por partes. Diferença básica entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Alguém consegue me dizer aí? 3 diferenças elementares. 3. Primeiro, a formação do capital, né? Em uma empresa pública, o capital é 100% público. Em uma sociedade, o capital é majoritariamente público. Essa é a primeira diferença. A segunda, forma de organização. Empresa pública admite qualquer modalidade. Sociedade de economia mista, só SA, só sociedade anônima. E, por fim, as causas judiciais envolvendo elas. Beleza? Se for empresa pública, pode ser Justiça Federal ou Justiça Estadual. Depende da empresa. Se for sociedade de economia mista, só Justiça Estadual.
Então, ele diz assim, ó, seu quadro de pessoal é formado por empregados públicos seletista, verdadeiro. Quem trabalha nessas entidades, pessoal, assinam carteira de trabalho, são empregados públicos. Vê, possui capital integralmente público, aí eu estou falando de uma empresa pública. Falso. São criadas por lei complementar, negativo. A lei autoriza a criação delas. Falso. Possui personalidade jurídica de direito público. Acabei de explicar que é personalidade jurídica de direito privado. Devem ser constituídas na forma de sociedade limitada. Falso. Qualquer modalidade, qualquer empresa, qualquer formato aí admitido em direito. Beleza? Fechamos. Pessoal, a questão de número 19 já entra no tópico organização dos poderes da administração. 1. Ou poderes administrativos. E aí, marcamos qual alternativa? Essa daí. Ó, essa é uma questão boa. Ele pede que você analise item por item, né? Como de verdadeiro ou falso. O item 1 diz assim. O item. O abuso de poder desdobra-se em duas categorias. Quais seriam? Excesso de poder e desvio de poder. Professor, isso daí que tá o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Certo? Pessoal, vamos para a parte de poderes da administração. Conjunto de prerrogativas aí para a administração atingir o interesse público, concretizar o interesse público. São vários os poderes da administração, mas um conceito é essencial para a prova, que é o conceito de abuso de poder. É quando a administração extrapola os limites legais. Isso se manifesta de duas formas: excesso de poder ou desvio de finalidade. Dica da questão: desvio de finalidade praticou o ato visando fim diverso ao interesse público. Excesso de poder, ou o administrador não tinha competência e praticou o ato, ou extrapolou das suas competências. Ó, o item 1 está verdadeira. O item 2 diz assim: o desvio de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites. Fora dos limites. Falso. Falso. De sua competência. Isso daí é o quê, professor? Excesso de poder. Ele troca constantemente. O item 3 diz: o excesso de poder pode ocorrer quando a atuação do agente público, embora dentro da lei, contrarie finalidade. Se está contrariando a finalidade, não é excesso, é desvio de poder. No item seguinte, nós temos os atos praticados com desvio de poder sempre são nulos, ou sempre serão nulos. Ó, essa palavrinha sempre, né? Os atos praticados com excesso de poder, em regra, podem ser convalidados. E aí? Qual é o gabarito? D de dado. Item 1 e 5 estão verdadeiros. É isso? Me ajudem? Pessoal, o gabarito correto é a letra B de bola, viu? Ou seja, os itens
1, 4 e 5 estão corretos. 1, 4 e 5 estão corretos. Agora, o item 1 está tranquilo. Eu queria saber por que que o item 2, ou melhor dizendo, o item 4 está correto. Porque ele fala assim, são sempre nulos. Por que que está correto? Isso que eu fiquei na dúvida também, professor. Em regra não é sanável. Hum? Isso que eu fiquei em dúvida também, em regra não é sanável. Não sei. Perguntando. Os itens 1 e 4 estão corretos. 1, 4, 5. Estou esperando. Pessoal, Porque viola o princípio não. Ó, da note aí. finalidade. Note aí. Vejam só. Abuso de poder é sinônimo de desvio de finalidade, certo? E excesso de poder. Nunca confunda. Beleza? O desvio de finalidade ocorre quando agente público pratica o ato visando um fim diverso do interesse público. Visando alcançar fim diverso do interesse público. Esse é o desvio de finalidade. No excesso de poder, o agente público pratica um ato ou extrapolando de sua competência ou para o qual não tem competência. Beleza até aí? Veja. Quando há desvio de finalidade, o vício do ato é na finalidade. Professor, explique melhor. Lembram que um ato administrativo ele tem 5 elementos, 5 atributos? Quais são eles? Forma, finalidade, motivo, competência e objeto. Beleza? Ó, desvio de finalidade e vício na finalidade. Excesso de poder, vício na competência. Pessoal, não há possibilidade de convalidar atos praticados com desvio de poder. Por quê? Porque se o vício for na finalidade, não convalida. Por isso que os atos são sempre nulos. Professor, o que é um ato nulo? É aquele não passível de convalidação. Agora, ao contrário. Os atos praticados com excesso de poder, em regra, eles podem ser convalidados. Porque a convalidação, regra, ela acontece na forma e na competência. Captou? Ficou claro aqui? Entenderam, pessoal? Desvio de finalidade, vício na finalidade. Ato não passível de delegação. Excesso de poder, vício na competência. Ato passível de convalidação. Essa é a diferença. Fechou? Dúvidas?
Hum, ficou claro? Ó, vamos para a questão 18. Questão 18. Os poderes administrativos são as prerrogativas que a administração possui para exercer suas funções, com eficiência e alcançar o interesse público. Dentre os poderes de que a administração dispõe, a administração pública, encontra-se o poder hierárquico. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. E aí, pessoal? Qual é a alternativa correta? Ó, quando eu falo em editar normas, editar decretos, normas gerais, poder normativo, certo? O poder hierárquico, ele serve para quê, professor? Organizar, dividir as funções. Então, ó, vai ser característica do poder hierárquico a vocação de competência, que é quando o superior chama para si a competência do subordinado, delegação de competência, transferência de competência, certo? Cuidado porque o controle finalístico não pressupõe o exercício do poder hierárquico. Por quê, professor? O poder hierárquico ele está dentro da mesma pessoa jurídica. Se sai para outra pessoa jurídica, não configura aí o exercício do poder hierárquico. Fechou? Por isso que o nosso gabarito é a letra A de avião. A de avião. Certo? Questão de número 19. Fazer uma revisão geral sobre os poderes. No que se refere aos poderes administrativos, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, assinar a alternativa correta. Item correto. Vamos revisar dois poderes que você não pode confundir: poder disciplinar e o poder de polícia. Qual é a diferença básica? O poder disciplinar, pessoal, aplica sanções, penalidades a agentes públicos ou a particulares com vínculo direto com a administração, contratados, permissionários. O poder de polícia é o conjunto de prerrogativas que a administração tem para limitar os direitos individuais de cada um em prol da coletividade, em benefício da coletividade. O que é que eu vou lembrar? O poder de polícia, ele tem alguns elementos, alguns atributos, certo? Quais são eles, professor? No poder de polícia eu tenho a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Bom, discricionariedade é oportunidade e conveniência no exercício do controle. Autoexecutoriedade, professor. Cuidado. A administração pode concretizar os atos independente de participação do Poder Judiciário. Lembrar que a autoexecutoriedade se divide em exigibilidade e executoriedade. Exigir é uma medida de coerção indireta. Executar é uma medida de coerção direta. E, por fim, a coercibilidade, que é a capacidade aí que o ato tem de produzir efeitos independente de concordância do particular. O que é que eu vou lembrar? A multa administrativa, ela carece do requisito da executoriedade. Somente isso. Beleza? Então vamos para a questão 19 aqui. O poder regulamentar pode dar-se segundo leges, ou seja, em conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que esta impuser. Poder disciplinar o escalonamento vertical. Falou em escalonamento vertical, falso. Poder hierárquico.
O poder hierárquico significa que toda e qualquer ação restrita ao Estado em relação aos direitos fundamentais. Nada a ver. Falso. Poder de polícia é a prerrogativa conferida à administração pública a editar atos gerais, complementares às leis. Falso. Isso é o poder normativo ou regulamentar. Portanto, o gabarito aqui é a letra A de avião. Fechamos? Beleza? Pessoal, essas últimas questõezinhas aí de atos administrativos, eu vou deixar para a gente corrigir um no sábado na revisão, certo? Que aí já estou esgotando aqui. Hoje eu peguei algumas demandas aí do trabalho de processos e estou bem, um pouquinho cansado. E amanhã a gente ainda tem a revisão do direito penal, certo? Mas vamos ter novamente direito administrativo na revisão. E amanhã eu vou disponibilizar o gabarito completo dessa apostila aí no grupo. Beleza? Conseguiram visualizar o material que eu mandei de geografia, o material que eu mandei de direito administrativo? Enfim, para que vocês possam revisar. Amanhã eu vou mandar um PDF de direito penal, certo? Também para vocês revisarem. Tudo bonitinho. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa revisão? Vou mandar para as questões de direito penal. O gabarito. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilidade? Então, amanhã eu mando o materialzinho do penal, certo? Para vocês revisarem. O material já em PDF com conteúdo. Já temos as questões aí. Baixe as questões, que a nossa revisão amanhã será de direito penal. Certo? Beleza? Então, Ô, professor, muito obrigado. Boa noite. Descansem bem, porque amanhã tem direito penal. Quinta-feira, quinta e sexta é só a parte de legislação específica. Ô, professor, Oi. já que a aula vai ser virtual, não teria possibilidade de colocar ela para mais cedo, não? Tipo assim, Oi? 9 horas. Já que a aula vai ser virtual, será que não teria Tem, possibilidade de colocar o tem horário? possibilidade sim, Anderson. Amanhã eu aviso, mas é melhor mesmo, até menos desgastante, né? Isso, isso. Beleza. Dá sim. Mas eu tenho que ver com o pessoal da turma que comprou presencial, porque tem algumas pessoas que compraram por conta de horário, tem a questão do trabalho, certo? Mas eu vou analisar essa possibilidade com carinho, Pronto, tá ok, certo? então. Beleza? Então, boa noite, pessoal, a todos. Descansem e até amanhã.